Eu sou advogada criminalista, tenho 40 anos, uma filha e neta. Uma filha e neta, minha mãe também mora comigo, ok? Então tá, ela é Uhum, advogada, tem 40 anos, tem uma filha, tem uma neta e a mãe dela mora com ela. Todos dependem de mim. uhum, Atualmente, eu não tenho vontade e nem alegria de advogar, pois eu minto muito, uhum. além de não me pagarem direito. Com isso, atraso os pagamentos e muitas vezes eu não consigo pagar. Enfim, eu não estou feliz, cara. Sinto que Uhum, devo deixar essa área. Eu agradeço demais ao universo o que vivi até aqui. Bom, uhum. eu venho estudando para concurso e fico sempre por alguns pontos para a aprovação do concurso. Quero me dedicar mais, tipo 12 a 15 horas de estudo, mas sei que tenho muitas obrigações das quais me impossibilitam de ter esse horário, né? Assim As sendo, quais. desejo Uhum, vencer, assim sendo, desejo vender o meu carro, colocar algumas dívidas em dia e separar um valor para as despesas até dezembro e me dedicar ao estudo, pois farei uma prova em novembro. Quando penso em tomar essa atitude, Caio, eu encontro paz, sabe? O que seria, Caio, mais sensato nessa situação? Eu gostaria de saber o seu ponto de vista. Me ajuda, Caio. olha, o único problema nisso aí, eu vivi dentro da minha casa, acompanhei criança e adulto a angústia de um advogado inteligentíssimo, brilhante, que ganhava tudo. Eu não sei se ele teve uma ou duas histórias de derrota na advocacia na vida dele, ele ganhava tudo e todas. Era certo. Agora, por que que ele ganhava tudo e todas? Ele era muito inteligente, já genial, uma memória extraordinária, uma cultura vastíssima. E as coisas ele não precisava nem abrir, os livros estavam todos na cabeça dele, ele mandava dizer, olha lá, abre ali no Código Penal, capítulo tal, artigo tal, lá, tinha tudo, a Constituição, os códigos, tudo na cabeça. E levava uma vantagem absurda sobre todo mundo, mas ganhava todas, porque sendo muito inteligente, ele mentia melhor do que ninguém. E quando ele se converteu, o que o fez parar de advogar, entre outras coisas, a primeira coisa que o fez parar de advogar foi a quantidade de mentiras que ele se negou a dizer. Depois que ele se converteu, ele só falava a verdade. Continuou ganhando as causas, mas os clientes não gostavam. Porque ele dizia: olha, eu posso contar toda a verdade que você me contar e ainda assim ganhar sua causa. Mas o pessoal não queria. Queria que ele ganhasse contando mentiras, ficções, invenções, porque não queriam se expor, mesmo com a garantia de que venceriam. E o meu pai chegou a um ponto que disse: não, eu não vou mais advogar, porque o salário da mentira é uma coisa que eu não quero receber na minha vida. E parou. Mas ele tinha fé, resistência, força. Ele era uma rocha. E era um homem sem lamentações, sem auto-vitimizações, que podia ficar sem nada e dizer: o Senhor, todavia, proverá. E não é todo mundo que tem essa coragem. Depende de você. No entanto, eu reconheço que a área criminal no direito é a mais difícil de todas, porque você vai advogar para ser um advogado criminalista para alguém que cometeu algum ilícito. E pode ser um ilícito implicando a vida do outro, pode ser agressão, pode ser roubo, pode ser estelionato, pode ser tanta coisa. E que frequentemente o cliente que contrata o advogado quer que ele minta e não conte a verdade sobre quem ele é. Ainda que haja garantia de alguma vitória, ele não quer que ninguém saiba como ele opera ou como ele operou.
Então, um advogado que se negue a mentir está na área errada do direito, no direito criminal. Você tinha que partir, se for o caso de se manter no direito, fazendo o concurso e passando ou não. Eu sugiro que você faça o concurso, que é a sua melhor garantia, e tendo você já um curso superior, pode passar num bom concurso. Aqui em Brasília, por exemplo, é a capital dos concursos. A minha filha passou num outro dia, minha filha caçula, minha princesinha Juliana. Agora ela está gostando, ela já está virando concurseira. Já fez um outro, se classificou, mas não foi chamada de início. Está fazendo um outro muito melhor, no qual ela está cheia de esperança de vir a passar. E se passar, vai dar uma remuneração boa para garanti-la na vida até o final da existência, segundo as condições e as legislações humanas vigentes do país hoje em dia para quem passa num concurso público. Ela está aqui em Brasília, cara. Ela mora aqui. Ela está? Então está no lugar do concurso. Está no lugar do concurso. Está no lugar certo para concursar. Vai fazendo. Agora, enquanto você passa, você vai fazer um em novembro. Tomara que você passe. Mas, por exemplo, prepare um plano B, que é, por exemplo, a mudança de área no direito. Ainda que você vá trabalhar para um escritório de advocacia, que não vá pagar tão bem, você não ganha bem, foi o que você disse, mas há escritórios que, no mínimo, garantem a você 3, 4, 5 mil reais para você fazer determinados trabalhos de apoio num escritório que não seja necessariamente de direito criminal. Porque nesse, minha filha, para se tornar grande e vitorioso, criminalista que não mente não tem sucesso. E eles nem gostam de dizer que mentem. Eu sei como é que o criminalista instrui um cliente para não dizer que está mentindo. Pergunta ao cliente, comece do início. Aí o cliente começa a dizer, no dia tal, eu levantei, não sei o quê, fiz isso e tal. Vai até o final e o desfecho daquilo que foi considerado um crime, uma transgressão legal. Aí o advogado que está ali só ouvindo e anotando, quietinho, como um terapeuta, um psicoterapeuta em silêncio, aí quando você termina ele diz, digamos o seguinte, você, no dia tal, aí ele começa a alterar a tua história, sempre dizendo, digamos o seguinte, aí aconteceu isso, e ele não vai dizer, você mente assim, você vai enganar, não, ele vai dizer, digamos o seguinte, ele aproveita tudo que seja possível da sua história veraz, e aí bota o digamos o seguinte para fazer aquelas curvinhas nos momentos incriminadores. Aí prossegue mais um tanto, um palmo de linha reta e vem outra coisa que não pode ser dita. Aí ele diz, então digamos aqui o seguinte, aconteceu isso, e você fez isso. Quando você vê a sua história está toda recontada, sem ninguém ter dito a palavra mentira em nenhum momento, mas o que foi narrado para você é uma nova narrativa, como acontece entre nós. São narrativas, são desvios da história, são pequenos trechos de verdade besuntados de mentira. Na política é o que acontece para todo lado e para alguns grupos e segmentos é só isso que acontece, é só mentira e fake news. Então é um horror você ter que viver, comer da mentira e do engano. Mas eu sugiro, vá fazendo, se você passar em novembro, aleluia. Se não passar, vá mexendo a possibilidade de você mudar de área desde agora, para que no máximo você comece o ano que vem já numa outra área, enquanto passa para os concursos. Tomara que você passe o mais rápido possível, porque você vai reduzir a mentira na sua vida, se Deus permitir, a nada. Com a graça de Deus, você vai poder
viver uma vida em narrativas que correspondem à verdade, não à construção paralela. Tá bom, minha filha? Mas tenha paz e tenha calma. O Senhor conhece as aflições do seu coração. Ele sabe que você não tem nenhum prazer na mentira. Então vá ajeitando a sua vida, porque Ele perfeitamente desembaraçará o seu caminho. Amém. Você pode dizer amém comigo? Pois Ele perfeitamente desembaraçará o seu caminho. Amém. E aí, brother? Eu dei um supapo aqui, eu fui ali para um lado e para o outro. Mas aí, Caião, a grande dúvida dela é o seguinte, é se ela vende o carro Meu Deus, bota a grana para pagar as contas dela até dezembro para ela fazer a prova em novembro. Venderia, meu Deus, eu já vendi tudo que eu tinha. Ela quer chutar o balde, vender o carro, parar de trabalhar, ficar só estudando. É isso que ela está afim de fazer. Parar de trabalhar, eu já não tenho essa certeza toda, sinceramente. Uhum. Não tenho. Às vezes a gente ganha consciência hoje, mas a gente tem responsabilidade com outros também. É que ela sustenta a moçada lá. Pois é, e aí às vezes por causa disso a gente tem que fazer um sacrifício pessoal angustioso, mais um tempo até a gente ter as coisas na mão. Quando nós somos sozinhos, se ela fosse sozinha, eu diria, vende o carro, faz o teu concurso, você vai conseguir comer vários meses adiante, enquanto isso vê uma mudança diária, vai fazendo o que você puder, sem se preocupar. Mas como ela sustenta tanta gente que depende dela, eu, sinceramente, faria um sacrifício a mais. E isso não tem nada a ver com não vender o carro, só se ela me disser que sem carro ela não trabalha. Mas eu acho quase impossível que sem carro ela não trabalhe. Ela pode fazer a maior parte do trabalho dela no homework e ir ao fórum quando for necessário, se for necessário, porque nós passamos a pandemia toda com todo mundo advogando sem precisar ir ao fórum, fazendo tudo pela via home digital. Office. Home office. Eu tenho gente minha que trabalha nos maiores tribunais do país e que só vão porque gostam de ir uma vez na semana ou duas, conversar com os amigos, mas hoje em dia dá para fazer tudo de casa. Tudo. Eu diminuiria um pouquinho a decisão só por causa da família. Eu iria ver o que eu poderia ir fazendo, conciliando, para guardar o carro para uma hora em que não tivesse nada e precisasse comer. Mas enquanto desse para fazer ambas as coisas a partir de casa, se preparar para uma e tentando mudar de área na outra, estudando tudo que puder estudar, sem fazer nada completamente radical, só por amor à condição dos demais que dependem dela, era o que eu faria. Agora, se eu estivesse sozinho, fosse só eu, venderia meu carro, me dedicaria, creria na minha capacidade, me dedicaria com exclusividade e passaria e iria em frente. Mas é como tem outros pendurados nela, ela tem que pensar também nas eventuais dificuldades e, portanto, fazer uma consideração com prudência. A meu ver, nada impede que ela faça tudo o que ela precisa fazer. Eu só guardaria um pouco mais o carro para a configuração de uma necessidade por uma decisão de prudência relacionada aos demais que dependem dela. Tá bom, minha filha? Mas você vai conseguir. Porque o Senhor há de desembaraçar, perfeitamente desembaraçar todo o seu caminho. Em nome de Jesus.